Artigo 27. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham a renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Parágrafo 2º. Até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54. Artigo 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de: inciso 1 até um salário mínimo, 7,5%, 2 acima de um salário mínimo até R$ 2.000, 9%, inciso 3 de R$ 2.000,01, até R$ 3.000, 12%, 12% e 4 de R$ 3.000,01, até o limite do salário de contribuição, 14%. Parágrafo 1º. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 2º. Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Artigo 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá, inciso 1, complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. 2. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou inciso 3, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Artigo 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a linha A do inciso 1 do caput do artigo 195 da Constituição Federal instituídas antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 31. O disposto no parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão. Artigo 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, esta será de 20%, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Artigo 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Constituição Federal. Somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente. Artigo 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo. Inciso 1. Assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. 2. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Inciso 3. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente, a linha A, ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à complementação de benefícios, na forma dos incisos 1 e inciso 2 e, a linha B, a compensação financeira com o regime geral de previdência social. Parágrafo único. A existência de superávit atuarial não constitui óbice à extinção de regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime geral de previdência social. Artigo 35. Revogam-se, inciso 1, os seguintes dispositivos da Constituição Federal. A linha A, o parágrafo 21 do artigo 40. A linha B, o parágrafo 13 do artigo 195. 2. Os artigos 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Inciso 3. Os artigos 2º, 6º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 4. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Artigo 36. Esta emenda constitucional entra em vigor, inciso 1, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta emenda constitucional, quanto ao disposto nos artigos 11, 28 e 32. 2. Para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na linha A do inciso 1 e nos incisos 3 e 4 do artigo 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, inciso 3 nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso 2 do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.
Brasília, em 2 de novembro de 2019.